Oi, tudo Olá, bem, Paulo? Como é que você tá? tudo bem e você? Ótimo, vendo muita gente entrando aqui, o pessoal de Brasília, Marina, o pessoal daqui de Lavras, de São Paulo, Belo Horizonte. Que delícia ter esse Maravilha. pessoal aí, né, Paulo? Opa, maravilha, vamos conversar. Então, antes de você entrar, eu fui já assim falando, né, o tema de hoje, né? Porque é um tema assim que a gente precisa ficar de olhos bem abertos, olhos bem E abertos, como? ouvido bem aberto, né? Para a gente poder não cair nesses golpes nas redes sociais, não é mesmo, Paulo? Pois é, ultimamente está cheio, não? De Muito. todo tipo, para todos os gostos aí. É. E às vezes, assim, né? Como um dia a gente conversou em off, né? Atrapalhando pessoas que realmente são competentes e que têm uma ética que não quer entrar, né, nessa guerra aí, né? Então, Pois é, a gente tem que realmente discutir o tema, né? exatamente. Não, e eu acho que, como eu falei, o mercado hoje está cheio disso daí, não? A gente precisa realmente ajudar o pessoal a separar o joio do trigo aí, não? Isso mesmo, né? Ô, Paulo, enquanto o pessoal entra aí, eu vou te apresentar, não é? Porque não é Tudo todo bem, mundo que te conhece, né? Então, vamos gente, lá. olha, o Paulo, né? Paulo Fernando Silvestre Júnior, ele é top voice LinkedIn, terceiro brasileiro mais influente na rede, aumentou, ainda estou no terceiro aí. Não, estamos aí no terceiro. Ele é engenheiro, jornalista, professor universitário, né? Ele é consultor, palestrante de mídia, de transformação e cultura digital, né? Professor do curso de pós-graduação do Mackenzie, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, da PUC, da Metodista e do Uhum. Senac. Não é isso? É, é isso mesmo. Tá dando aula pra caramba, hein, Paulo? Deve estar até Pois é, nossa. cansado, né? Tendo que. Eu estava fazendo as contas esse ano, eu acho que nesse ano já foram mais de 300 horas em sala de aula. Brincadeira, né? Mas Esse ano assim, tá eu fico corrido. super contente, né? Ó, a Zoraia entrando aí, lá do Rio Grande do Sul, nossa colega, né? Eu fico super contente, né, Paulo, que você tá nessa área aí né, de compartilhar com a gente, não só nas redes sociais, mas o trabalho que você tem no LinkedIn e dentro de sala de aula, porque a gente precisa de pessoas sérias, né, Paulo? É verdade. Ainda Então, mais nesse assim, momento aí, que a gente está passando de tanta transformação, né, por conta aí da pandemia, né, enfim, a gente observa aí a economia reabrindo aos poucos, não, mas esse foi um ano de uma... Todo mundo sofreu, em maior ou menor escala, alguma transformação, né, a sim. nossa vida mudou dramaticamente, não, então a gente precisa, enfim, se juntar a pessoas que possam compartilhar alguma coisa conosco, nos ensinar alguma coisa e que a gente também possa ensinar. Eu acho que é um momento também de muita troca entre as pessoas, né? De pessoas que Eu estou queiram ouvindo o realmente. pessoal falar assim, grande mestre, hein? Eu falei, eu não convido pouca coisa aqui nas minhas lives, não. E a pessoa que falou grande mestre é a Instant. Bom, eu não estou conseguindo aqui porque não é um nome, né? Assim, e o Paulo também, né? É meu professor, né, Paulo? Eu acabei de É fazer um verdade. curso com ele recentemente, a Zoraia aí também, outras pessoas, sobre a experiência, né, do consumidor. Foi um curso muito bacana, né? Também meu mentor aí, de vez em quando, nos textos, né, Paulo? Quando a gente faz as nossas aulas, é muito bom, né? Então, gente, hoje, olha, fiquem atentos, porque tem muito conteúdo legal. A gente tem que aproveitar tudo que o Paulo pode passar para a gente hoje, hein, Paulo? Vou abusar aí um pouquinho de você, Vamos do lá, seu por favor. conhecimento, né? E aí, após a apresentação, eu queria saber o seguinte: por que tem tanto picareta nas redes sociais? Picareta tem em todo lugar, né, Paulo? É Mas verdade, isso não nasceu agora, né?
parece, pode ser que eu estou falando, né, assim, mas é o meu olhar, parece que as redes sociais parece que é um meio fértil, né? Aquela coisa Exatamente. assim, quando você coloca naquela placa de Petri que você vai fazer ali, né? Nossa, Não é, falou não, a mas bióloga aí. é um meio bem fértil, né? Você concorda? Certamente, concordo, né? Eu acho que as redes sociais, todas elas, né, cada uma com suas características, não, elas facilitam a divulgação de ideias, não, de todo tipo de ideia, né? Infelizmente, nem todas as ideias são positivas, né? Em um momento, principalmente de grande crise, não, e a crise não é de agora, não, infelizmente, a gente está no nosso país aí numa crise que não cede, não, há pelo menos 5 anos a gente está passando por uma crise bravíssima, não, que não nos abandona, né? Muita gente acabou ficando desempregada, infelizmente, né? E muita gente achou que, enfim, que as redes sociais elas poderiam ser um lugar onde eles poderiam inicialmente expor os seus pensamentos de uma maneira fácil, e aí rapidamente muita gente percebeu que era um lugar muito fácil também para vender alguma coisa, né? E aí, o que começou a observar de alguns anos para cá, mais notoriamente de uns 3 anos para cá, não, é que realmente a gente tem uma profusão aí de ofertas, como posso dizer, de uma qualidade meio questionável, né? Só que, do ponto de vista da rede social, o algoritmo de relevância, que é aquele subsistema que toda rede social tem e que joga na nossa cara o que a gente tem que ver e a gente obedece bem bonitinho, né? A gente segue exatamente aquilo lá, né? Ele começa a exibir cada vez mais esse tipo de oferta, né? Porque esse pessoal também encontrou, aprendeu a usar algumas fórmulas, digamos assim, não, alguns truques para que as suas exposições fiquem ainda maiores, né? Usando justamente as características de cada rede social, né? Então eu acho que é uma combinação aí de um momento da economia ruim, né? Com algumas pessoas que, enfim, identificaram nas redes sociais a possibilidade de fazer as suas ofertas e, infelizmente, algumas ofertas ficam bem a desejar, não? É. E assim, né? O que eu falo que parece que nunca teve tanto especialista de tudo, não é? Todo Pois é. mundo consegue resolver o seu problema. Se você está sem marido, você vai encontrar um marido. Mas Paulo, tá cheio. Aqui, olha, até a Carla lá de Curitiba falando que essas fórmulas prontas de sucesso nas redes me dão arrepio, né? Zero autenticidade na maioria das vezes, né? Então, assim, claro que o compartilhar é uma coisa muito importante, mas você vai compartilhar uma coisa que você estudou, uma coisa Exato. que você se dedicou, não é? Não é assim, chega lá. Porque o que eu sinto, Paulo, é que assim, a pessoa tem um script bem feito, às vezes uma aparência ali legal e pronto, entendeu? E aí Exato. eu te pergunto por que tá tão fácil enganar as pessoas? Isso é uma coisa que eu fico encafifada. Excelente pergunta, né? É que cada um acredita naquilo que deseja que fosse verdade, não? As pessoas, eu acho que também tem um outro, talvez aí mais um fator para explicar essa profusão dos picaretas virtuais, não? Está no fato de que as pessoas querem acreditar nisso daí. Porque a crise, como eu falei, pegou todo mundo, né? E agora esse ano particularmente pegou mais ainda, né? Então tem muita gente que busca uma fórmula mágica. As pessoas, elas querem, enfim, apertar alguns botões, fazer alguns investimentos mínimos, não ter muito trabalho e ficar rico, Sim, né? sim. Teve aqui, olha, o Matheus escreveu isso aqui. O Matheus falou: ninguém quer carregar tijolo, fazer código, fazer uma cirurgia ou escrever uma petição. É É verdade, verdade. Matheus. As pessoas querem coisas fáceis. Então, o pessoal que chega na rede e começa a oferecer justamente isso, ou seja, ou começa a oferecer, não, vem aqui comigo que eu vou te ensinar o segredo da vida.
de onde viemos para onde vamos, né? Rapidamente, você faça aqui o meu curso e fature R$ 100.000 por mês, sem sair de casa. Se fosse fácil assim, desse jeito, não, a gente viveria em um país de milionários, né? Infelizmente, a realidade é bem outra, né? A gente está muito mais para um país de miseráveis do que para de milionários, né? E acaba que até miseráveis também de conhecimento, porque se a pessoa tivesse um pouco mais de conhecimento, você vê que tem informações erradas, Uhum. muito erradas. Exato. Né? Sim. Tipo, falar que a capital do Ceará não é Fortaleza, entendeu? Esse é o menor dos problemas, né? O problema é que o que a gente observa, muitos desses gurus aí, dos picaretas, são pessoas que vendem supostamente formações profissionais ou alguma coisa que você possa usar no seu cotidiano profissional, né? Sim. E são pessoas que não têm o menor preparo, não têm a menor experiência para oferecer isso. Então, na prática, a enganação ela é ruim porque ainda por cima ela se perpetua, não? As pessoas compram esses cursos, aprendem essas coisas com esse pessoal que infelizmente não tem uma formação para cumprir o que está prometendo e depois ainda por cima vai usar isso daí no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? São pessoas que o cara se apresenta como o grande especialista em seja lá o que for, e você vai ver que ele não tem informação nenhuma naquilo. O cara fez um cursinho Sim. aí no YouTube, se duvidar, e se apresenta sem o menor pudor como especialista, né? Como coach, né? Você fala especialista, quantos anos uma, não? Né? É muito complicado isso. Isabel Clara, tem muita gente chegando Pois aí, é. Juliana, pessoal aí de Curitiba também. Bem-vinda, Isabel. Vem debater com a gente, né, Paulo? É isso aí. Ô, Paulo, mas me fala uma coisa. Como que eu identifico um picareta nas redes sociais? Essa é uma outra boa pergunta, né? A gente precisa, antes, né, quando nós, enfim, vamos fazer um paralelo com a vida presencial. Quando você vai contratar um profissional, sei lá, vamos supor que você quer, sei lá, reformar a sua casa, né? Então você vai contratar um arquiteto, depois você vai contratar um engenheiro, enfim, não? Você vai buscar referências desse sujeito, né? Onde que essa pessoa estudou, né? Enfim, obras que ela já fez, para você ver se realmente essa pessoa é o que ela diz ser, né? Isso. Então, fazendo um paralelo com as redes sociais, a gente precisa também observar as referências que essa pessoa tem. Às vezes, entrar no LinkedIn, né, já resolveria a maior parte dos casos, que você vai ver, por exemplo, enfim, O onde que essa pessoa currículo está lá, estudou, né? o currículo, exatamente, essa pessoa estudou onde? Estudou que cursos, né? Ela trabalhou em quais empresas, não? O sujeito ele se apresenta lá como um super especialista e você vê o cara não tem experiência nenhuma, né? De onde que o cara sei lá, é por obra do Espírito Santo, o negócio intuiu assim, né? Não é, as coisas não são assim, né? Para você realmente atingir esse patamar, não, você precisa ter um histórico acadêmico, um histórico profissional, né? E às vezes as pessoas não têm nenhuma coisa nem outra, né? Outra maneira de você ver, de você identificar um picareta, não? E isso também não é só uma característica das redes sociais, você identifica isso, pode usar isso presencialmente, digamos assim, é que o cara que tem pouco a oferecer, ele normalmente fala demais, não? Adorei. Sim, porque ele precisa, ele não pode deixar você. Mas o pior é que isso daí é uma questão até de neurolinguagem, não? Ele não pode deixar você raciocinar em cima do que ele está dizendo. Ele tem que ficar numa camada muito mais emocional do que racional, porque se você for pro lado racional, Se você não você contrata o parar cara. para pensar. É o famoso, o cara não pode deixar você parar para pensar, porque se você para pensar, né, então você não contrata. Então o cara ele fica jogando. Quem assim nunca participou dessas lives que o cara lhe promete muita coisa, você entra e fica 2 horas ouvindo o cara falar e ele não fala nada. Ou seja, ele fica só
te cozinhando em banho-maria, né? Parece aquelas costelas no bafo, né? Você fica 2 dias cozinhando a costela ali, né? Pra ficar bem molinha, né? O cara ele tá te cozinhando, tá te convencendo, tá te sovando, né? Pra depois jogar o negócio lá e você comprar, né? Mas assim, ele não entregou nada durante 2 horas. Assim, se você espreme lá aquela live de 2 horas, não, o cara falou o quê? 15 minutos de alguma coisa que realmente vale a pena? Todo o resto do tempo o cara tá te enrolando, contando historinha, contando coisas emocionantes, usando os famosos gatilhos mentais, né? Então, Exato. se você cai numa conversa que é só Neuropersuasão, isso, hein? Neuropersuasão, agora eu entendi. exatamente. Assim, se você cai num negócio desse daí, eu falo, cara, corra para as colinas, entendeu? Fuja, porque é cilada, Bino. É verdade. Não, e assim, você falou a questão que a pessoa fala muito, né? E uma outra coisa, eu tenho uma tia que ela fala, né? Que também o picareta, vamos dizer, né? É, ele tem que ser simpático, bonzinho, né? Sim, Aquela pessoa, nossa, são, tipo assim, condição são sine qua sedutores, non, né? né? Porque, né? Assim, Exatamente. é complicado, né? Isso O aí. cara ele tem que te seduzir, né? Porque ele quer justamente que você acredite naquilo e compre alguma coisa, né? Exatamente. Então, se o cara ele for lá, ainda o cara não tem nada para entregar, ainda por cima o cara é grosso, só falta ser feio ainda. É muito complicado. E aí, uma coisa que eu gostaria, assim, que você falasse, né? Que, por exemplo, e se eu caio na conversa de um cara desse? Eu tenho, sei lá, porque no presencial você tem o Procon, né? Eu estou dando um Uhum, exemplo, uhum, assim, que uhum. a não entrega de um produto, assim, né? E no caso dessa pessoa que prometeu uma entrega tão mirabolante e não entregou. Como é que vai Então, ser se, isso vo- aí? se você contrata um serviço pago, né, e o cara ele não entrega o que foi combinado, né, o que foi colocado em um contrato ali, não. Aliás, tem que ter contrato, né, gente? Se o cara não se comprometer a nada, já é luz amarela aí, né? Sinal amarelo aí, né? Alerta amarelo. Agora, sim, se o cara não está entregando, o fato de ser alguma coisa online não torna isso menos real, né? E aí, as mesmas regras de defesa do consumidor que existem para serviços presenciais valem também para serviços online, não faz diferença nenhuma, né? Você pode buscar os seus direitos aí, né? Agora, é por isso que é sempre bom ter algum tipo de documento, alguma coisa que diga pelo menos o que está previsto na entrega para você se proteger também, né? Certo. Tem que ter alguma coisa nesse sentido, Então, o né? Não contrato pode ser você negócio só no acha que fio do vai bigode. minimizar isso aí? Eu acho que sim, né? Primeiro porque o negócio está documentado, né? Então isso já é um fator que desestimula alguma maracutaia. Claro que, enfim, existem maneiras e maneiras aí, não, mas quanto mais documentado qualquer coisa que você compre, qualquer serviço, melhor, né? Para uma proteção sua também, né? Sim, sim. Porque às vezes, assim, o que a gente sente, né, que muitas vezes, né, atrás de uma tela, atrás de um teclado, as pessoas se tornam mais corajosas, não é? Não tem isso Ah, às sim, vezes, é? tem muito, né? As pessoas acham que vida online e vida presencial são coisas separadas, não? Então, quando o sujeito está do outro lado da tela, ele faz coisas que ele jamais faria presencialmente. É. Mas essa visão é completamente equivocada, né? Vida online e vida presencial são diferentes instâncias de uma única vida, que é a nossa vida, certo? Nós somos o que nós somos, né? É. Tanto que se a gente fizer alguma coisa errada online, isso evidentemente vai se refletir sobre nós mesmos. Óbvio, né? No Vai LinkedIn manchar a mesmo, a nossa gente vê isso. reputação, né, Mas Paulo? claro, lógico, né? Não só no sentido de fazer uma má entrega, de não cumprir algum combinado, mas a gente vê no próprio LinkedIn, que é uma rede supostamente mais séria, né? Sim. Esse termo aí eu não gosto muito de usar, mas enfim, uma rede, né, que supostamente tem um cunho mais profissional, né? Eu tenho visto algumas coisas que eu fico de cabelo em pé, assim, né? Estelionato mesmo, não tem outra palavra, é crime, tá?
E outras coisas bizarras, do tipo assédio moral, assédio sexual. Assédio sexual, assim, aberto na rede, não. Falei, meu Deus, né? As pessoas, por que elas não dão um tiro na cabeça que dói menos, não? O negócio está documentado ali, não. Eles acham que aquilo lá não vai chegar nelas. Sem falar um negócio que infelizmente está crescendo também no LinkedIn, em todas as redes, mas o LinkedIn ele demorou mais, parecia que ele ficaria imune, mas infelizmente não está mais imune, que é o discurso de ódio, não? Intolerância de Sim, diferentes aspectos, né? Isso tudo, a própria rede é um documento legal, inclusive, se você quiser acionar essa pessoa, né? sim, É uma pena, mas a verdade é que redes sociais, não, elas são reflexos da sociedade, não? sim, com Né? certeza. Né? Então, se a sociedade ela está, enfim, estragada, né, isso vai se refletir nas redes também. É. Ai, ai. Isso é complicado, né? Isso assim dá aquela É, dorzinha, né? A gente fica assim, meu Deus, né? mas eu Quando acho que que é vai por isso que, mudar, né? que né, pois mas é por isso que eu acho que debates como esse daqui eles são importantes. Né? Eu acho que Sim, sim. conversando, enfim, a gente não consegue mudar as pessoas, não. Mas pelo menos, de alguma maneira, a gente promove algumas reflexões, né? Sim, E sei lá, se você tocar a vida de uma pessoa com uma live, já valeu super a pena, sim. né? É. Eu acho que assim, é aquela coisa, né? Nas redes sociais, como na vida, né? A gente vai ter essa questão dos picaretas, das pessoas que estão fazendo essas loucuras, mas também da voz, não que eu seja, né, eu e você sejamos os bambambãs, não é isso, né? Mas abre esse debate, né, para que as pessoas fiquem assim mais espertas, que nem eu numa das chamadas para nossa live, é o que eu falei, gente, quantos anúncios, né, que você está Ah, sim. tendo, quantas pessoas vão salvar a sua vida conjugal, vai salvar, sei lá, o seu corpo. Tem a doutora Daniela aí, é uma amiga minha dermatologista, eu sei que a gente conversa, quanta coisa errada é passada aí para a pessoa, né? Eu falo até assim, em termos médicos, eu estou falando, saúde, vida, né? Uhum. Na consultoria de imagem, cheio de gente entregando o que não é consultoria, a gente já conversou muito sobre isso, né? Exatamente, né? E aí, Paulo, é o que me deixa assim, bem triste, né? Como essas pessoas, né, que se preparam, que estudam, que investem dinheiro com cursos, enfim, porque dão cursos, então se eu dou curso, eu tenho que estar sempre, né, investindo até esses dias aqui, ó, tô lendo esse livro novo, sabe aquela coisa que investe seriamente. Essas pessoas, tem uma outra pessoa aí que eu não vou dar nome aos bois, ela quase desistiu de ser consultora de imagem, porque ela Ai, que estava desgraça é isso. injuriada, entendeu? Sabe, injuriada? Tipo, falando, Andréia, eu não dou conta, sabe? Pois Assim, é, não, isso é muito. É complicado, né? Porque, como eu falei, esse pessoal que justamente não tem muito para entregar, eles têm que falar muito bem. Porque é a única maneira que eles têm de se posicionar. E eles falam muito bem. Eles usam essas fórmulas aí de lançamento e tudo mais, não? E o fato é que essas fórmulas, elas geram promoção. Essas pessoas estão sendo vistas, estão sendo ouvidas e, eventualmente, algumas pessoas acabam caindo no canto da sereia. Só que tem uma outra coisa que é muito ruim dessa história, é que como elas trabalham muito bem os algoritmos das redes sociais, as pessoas que querem fazer um trabalho sério, muitas vezes, não conseguem aparecer diante da enxurrada de isso, mensagens dos picaretas, que é aí um subproduto pernicioso aí dessa história toda, né? sim, E eu concordo, você falou aí que uma pessoa até estava desistindo da profissão, né? Porque justamente não consegue se posicionar e ver pessoas que não têm o menor preparo se dando bem, né? E isso isso, daí é igual quando você está lá descendo para a praia, no feriado prolongado, que a estrada está super lotada e você vê que o esperto, né? O cara que, nossa, como eu sou esperto, ele ultrapassa, ele vai andando pelo acostamento, né? E aí dá aquela raiva, né? Que você está lá parado e o esperto
né? Passando pelo acostamento, né? É duro mesmo, tá? É muito chato, dá vontade às vezes de desistir, dá vontade de socar também às vezes, enfim. Mas a gente não pode fazer nenhuma coisa e nem outra, É, certo? é. Uma coisa que eu costumo dizer, não, é que muitas vezes, tá? Bom, muitas vezes não. Essas pessoas, elas têm realmente muita, muita, muita visibilidade, Hum, tá? E apesar de elas trombetearem para o mundo todo que elas estão ficando milionárias, não? sim, Ah, normalmente isso não é verdade. A gente não precisa ter 1 bazilhão de visualizações nas nossas publicações, tá? A gente precisa ter as visualizações das pessoas certas, isso que aí. realmente buscam um trabalho de qualidade e que por isso elas chegaram até nós e elas vão nos contratar, tá? De novo, digamos que a minha capacidade de atender pessoas seja, sei lá, vamos supor, hipoteticamente, 20 pessoas em uma semana, tá? Eu posso ser contratado por 20 pessoas tendo impactado, sei lá, 200 e posso contratar as mesmas 20 pessoas tendo impactado 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Tá? Aquelas pessoas, na verdade, elas não iam me contratar nunca. Porque, enfim, é vazio aquilo lá, né? É uma métrica vazia. Eu só preciso, na verdade, impactar as pessoas que são as pessoas certas, né, que buscam um profissional de qualidade, que entendem o valor de um profissional que tem uma boa formação, que tem um bom histórico profissional, que tem um bom histórico acadêmico. Tá? E essas pessoas, inclusive, são as pessoas que vão me pagar melhor. Porque esse pessoal aí da fórmula, né, os caras querem coisas fáceis, né? E eles também não querem pagar muito. É, é Né? complicado. Então, é o famoso, é melhor ter os poucos e bons junto com a gente. Eu sei que é muito chato ver aí essa turma aí arrastando multidões às vezes, não dá um desânimo até, acho que a palavra é essa, tá? É, é, Mas a gente não pode sucumbir a isso daí, tá? Inclusive, quem tem justamente uma boa formação, quem tem alguma coisa para entregar, tá? Deve justamente valorizar o seu diferencial e não sucumbir e ir também pelas fórmulas fáceis. Porque se você vai pela fórmula fácil, aí é que você perde totalmente o seu diferencial. eu penso isso também, Paulo. Né? Sabe, assim, a gente vai passando por altos e baixos, né? Assim, é, claro, a vida é assim, mas tipo assim, André, eu tive que superar uma série de coisas para estar aqui fazendo live, para fazer vídeo, para fazer stories, porque eu sei que eu tenho que estar nas redes sociais, né? Uhum. No meu trabalho, né? E aí a gente vai, né, superando as coisas. Aí vem essa coisa de fórmula de lançamento, não sei o quê, né? Que aí você fala, ai meu Deus, e agora, né? E agora eu também vou ter que fazer isso. Mas eu tô falando isso porque essa sua colocação é muito importante, sabe? A gente não tem que ficar nesse negócio, ai não, agora eu tenho que ter uma fórmula de lançamento, eu tenho isso, eu tenho que ter aquilo, porque senão eu vou ficar para trás. E não é por aí, né? Eu vou fazer essa seleção desses clientes, dessas pessoas que acreditam realmente. Agora eu vou chegar lá naquele lado meio idealista meu, que acredita no mundo melhor, que acredita na seriedade, entendeu? Que Concordo, mas você está acredita certa que, mesmo. sabe? Porque senão a gente, sei lá, vai dando até depressão, sabe? Você desiste, fala, e aí, como é que eu faço, né? Muito E a fórmula de complicado. lançamento, ela esconde também uma pegadinha, né? Que às vezes Ah, as pessoas, de novo, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, né? é, Então, muitas vezes uma pessoa fala, nossa, vendi 18 mil reais essa semana de cursos. Eu falei, nossa, que bom, quanto que você gastou para fazer impulsionamento? Gastei 16 mil reais. Quer dizer, ela não vendeu 18 mil reais, ela vendeu 2 mil reais. sim, Porque ela gastou 16 para conseguir vender aqueles 18, né? sim. Então, tem que tomar um cuidado aí para também não se auto-enganar, né? Às vezes o Sim, picareta também é um iludido. sim, exato, é verdade. Assim, só
Não, o pessoal está participando muito, fica até difícil. A gente tem que ter adesão de quem confia na gente. Às Exato. vezes é algo velho com cara nova, né? Enfim, o pessoal está participando bastante aí. E eu só queria falar uma coisa para vocês, o seguinte: se vocês não seguem o Paulo, eu vou falar no LinkedIn, Paulo, você vai me matar. Ele tá no Instagram também, gente, mas é que o Pode me seguir no Instagram também, por não, no favor. Instagram também, mas é que o Paulo, aliás, essa live, né, surgiu de uma pílula digital que ele toda segunda, né, tem lá a Isso, pílula digital, a gente amanhece, começa a semana com a pílula digital. isso. E o Paulo estava falando sobre esse assunto dos picaretas digitais. Eu falei, Paulo, pelo amor de Deus, vem fazer uma live comigo que a gente precisa trazer isso. Não foi? Mas não foi isso, né? Mas é isso mesmo. Porque Uhum. o que acontece? Eu gosto muito dos textos do Paulo, por isso que eu estou falando. Sigam nas redes sociais, tá? Mas é que no LinkedIn a coisa entra num nível um pouquinho diferente. E o Paulo, ele tem uma sede de compartilhar e ele continua acreditando no mundo melhor. Então, por isso que eu estou falando, ele luta por isso, ele tem isso nos textos, entende? Então, para mim, Paulo, muitas vezes, não estou jogando confete, sabe? Eu estava de baixo astral, meio tipo assim, não, gente, não dá. E aí eu pego, ouço alguma pílula digital sua, algum texto no LinkedIn e muda, entendeu? Muda a vibração. Eu falo, oh, meu Deus, tem alguém que pensa que nem eu, né? Então, gente, se vocês quiserem fazer diferença no mundo aí, sigam o Paulo, porque vale a pena. Obrigado. Mas eu acredito mesmo nisso daí, Andréia. Eu acho que o mundo está precisando disso, viu? Eu acho que a gente tá reclamando tanto, a gente tem motivos de sobra para reclamar, né? O mundo está passando por um momento cruel, né? Muito ruim, né? E eu acho que grande parte desse problema, desse que a gente está passando, é porque está todo mundo muito individualista, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Como diz o ditado. Paulo, eu tô rindo porque as meninas estão falando que seguem você até em carreata. Todo mundo aqui. Aí tá todo mundo cuidado que se eu tiver perdido no carro, aí vocês vão atrás de mim. Hein? Prometo que eu vou andar sempre com o Waze ligado agora, então. Mas assim, eu acho que todo mundo precisa ganhar dinheiro. É claro que sim, não tem nada, absolutamente nada de errado com isso. A gente tem que pagar os boletos aí, certo? E o nosso trabalho tem valor, né? Merece ser remunerado. E quem oferece um melhor trabalho merece ser bem remunerado, porque provavelmente com certeza essa pessoa estudou mais, essa pessoa trabalhou mais, enfim, para ela entregar mais, ela teve que suar a camisa mais antes, né? Hoje é só o resultado disso daí, né? Mas nós também precisamos, e aí é todo mundo, tá? Mesmo quem está iniciando a sua carreira, seja lá o que for, eu acho que a gente precisa colocar um pouco a mão na consciência, não? E para poder entregar alguma coisa para o mundo, não? A gente não pode só ficar tirando coisas do mundo. O mundo não está aqui para nos servir, né? Aquela coisa, né? Quando todo mundo uma hora vai embora desse mundo, né? E o mundo vai continuar existindo do mesmíssimo jeito. Com certeza. Vai ter umas pessoas que vão ficar tristes, porque eram as pessoas mais próximas de você, mas para o mundo não vai fazer a menor diferença. A menos que você seja, sei lá, o Steve Jobs, alguma coisa assim, mas o Batman, sei lá, não, mas... Mas a maioria das pessoas precisa ter até um pouco de humildade para entender isso daí. Eu acho que a gente precisa... O que nós vamos deixar nesse mundo, não, é o que a gente compartilha com as pessoas, o que a gente ensina com as pessoas, tá? De novo, a gente precisa ganhar dinheiro, e ótimo, precisamos crescer na carreira, sim. Claro que sim, precisamos ter aí uma ambição positiva, né? Que existem ambições e ambições, né? Todo mundo tem que ter uma boa ambição, né? Mas a gente precisa deixar alguma coisa para onde a gente passa, né? E o meio digital oferece incríveis possibilidades de a gente entregar alguma coisa para as pessoas.
né? E, aliás, né, eu acho que se você consegue fazer isso com consistência, né, entregar alguma coisa que você sabe é uma excelente ferramenta. Que a gente está querendo como que a gente consegue se diferenciar dos picaretas? Os picaretas, eles se diferenciam porque eles usam as fórmulas de lançamento, porque é só isso que eles têm. Como que pessoas que têm algo a mais se diferenciam? Justamente entregando um pouco do que elas sabem, sempre, né? Quando você faz isso, as pessoas conhecem você, entendem que você realmente é uma autoridade no assunto, afinal de contas, seja lá o que você faça, certo? Se você, e como eu digo sempre, se você faz isso com consistência, consistência da mensagem, mas também de fazer isso sempre, não? Você vai ficar na cabeça das pessoas com essa autoridade. Quando elas precisarem do seu serviço, elas vão se lembrar de você. Sim. Não tem almoço grátis nessa história. Exato. Isso é trabalho, né? É trabalho para você chegar até aqui e é trabalho daqui para frente, tá? Mas também tem essa questão de você entregar alguma coisa para as pessoas, né? Não é uma visão cor-de-rosa, não é uma visão poliana, não é nada disso, tá? Isso também é fazer negócios, mas é fazer negócios de uma maneira mais consciente, no mínimo. Não, e assim, né, Paulo? Como você falou, todo mundo precisa ganhar dinheiro e é aquela velha história, o combinado não sai caro. Se eu faço Exato. uma entrega justa, correta, né? Isso eu não estou falando só em rede, na vida, né? O cliente vem me procurar para uma consultoria de imagem, vou sentar, vou conversar, vou entender o que ele quer, né? O que aquela Uhum. pessoa quer. E o combinado não sai caro, eu vou entregar isso, isso, isso. Assim eu acho que é a vida, né? E quem É trabalha não com querer consultoria enganar. Exatamente. Quem trabalha com consultoria nas mais diferentes áreas, não, sabe que grande parte do trabalho acaba sendo por indicação de pessoas com quem você fez uma boa entrega. Exato. É, Em todas as áreas é assim. é. Agora, o picareta, ele vai fazer uma má entrega, não. Você acha que as pessoas vão indicar esse jeito? Não, muito pelo contrário, não. Essas pessoas, inclusive, depois ainda viram detratores dele, né? Ficam falando mal. É muito Sim. ruim, né? Isso daí, né? Eu ficaria muito triste de eu entregar um serviço para alguém e a pessoa depois ficar falando mal de mim porque eu fiz um mau serviço, né? Isso seria, para mim, uma coisa muito ruim. Agora, Paulo, assim, todo mundo tem que dar algo de graça para conseguir vender? Então, esse é um modo que se popularizou, né? Ninguém compra nada se você não der alguma coisa de graça, né? E não é bem assim também, né? É que isso virou um padrão do mercado, né? De certa forma, uma live, como essa que nós estamos fazendo aqui, A gente você está está fazendo uma dando alguma entrega. coisa de graça. Uhum. A gente tá, espero, eu pelo menos, creio que nós estejamos aqui nós dois, né? Sim, Compartilhando um pouco de conhecimento com as pessoas, né? A gente está dando alguma coisa de graça, tá? O problema é quando a pessoa só consegue vender se der alguma coisa de graça, né? E aí, interessante isso, porque a gente pois tem é. visto muito isso, né? Pois é, né? É o modo desse negócio, né? Vou dar um monte de coisa, vou dar um e-book, vou dar fazer uma Bônus A, live. bônus B, C, D, E, F, G, H. Entendeu? Então, se a pessoa ela só consegue vender alguma coisa se ela der alguma coisa de graça, ela tem um problema, no mínimo um problema de posicionamento da própria imagem, da imagem profissional, no caso. Né? Certo. Não, né? Uma pessoa, sei lá, vamos pensar um Cortella da vida. Será que o Cortella precisa dar alguma coisa de graça para ele vender, ou sei lá, um curso para alguém? É. Não precisa, o cara está totalmente posicionado, né? Todo Sim, mundo sabe que o cara um cara que manda muitíssimo bem dentro da área dele, sim, né? sim. Eu acho que assim, dar alguma coisa de graça não é uma coisa necessariamente ruim, eu acho que é um mecanismo legítimo, principalmente para quem está iniciando na carreira, para se fazer conhecido, tá? Acho que ok, não tem problema nenhum com isso. O problema é você depender completamente disso para vender qualquer coisa, né? E você, como profissional, tem um problema de posicionamento que você precisa trabalhar aí, É, né? é. Eu até falei nesse vídeo que você mencionou aí na semana retrasada do conceito do freemium, né? Que é Sim. um neologismo do free com premium, né? Aham. E é uma coisa que surgiu com o iPhone, né?
esse conceito, né? O que é o freemium, né? O freemium é aquele negócio que todo mundo já usou com certeza, que você baixa um aplicativo, né, grátis, que é uma versão, digamos, reduzida daquele aplicativo. Sei lá, vamos pensar no caso de um jogo. Então o jogo ele tem uma quantidade limitada de fases. Você pode jogar aquele jogo naquelas fases até o fim da sua vida, grátis, tá? Se aquilo satisfizer, ok. Ou, sei lá, um programa de fotografia, tem lá 10 filtros, né? Grátis. O negócio nunca vai deixar de funcionar. Ah, mas eu queria ter os outros 40 filtros. Tudo bem, aí você paga. Aí você paga. Isso é o conceito do freemium. Uhum. Né? É grátis, mas se você quiser completo, é o premium. Né? Aí você tem que pagar. Isso. Né? E o que nós vemos nas entregas, aí, nas vendas de serviços, não? Esse freemium, mas é um freemium meio distorcido, né? Porque o sujeito ele te chama para alguma coisa grátis, normalmente é uma live, né? Uma live que o cara vai ficar 2 horas entregando para você o segredo da vida. Aí você fala, nossa, que cara legal, né? Olha só, vou descobrir o segredo da vida grátis, né? E por que eu digo que isso é uma distorção do conceito do freemium? Porque ele não é entregando nada grátis. Ele está lá em um modo Embromation Platinum, né, te enrolando durante 2 horas te cozinhando, né, para que no final das contas você compre a única coisa que ele tem para vender depois, que seria o premium, que às vezes nem é tão premium assim. Né? Então é um freemium assim, distorcido. Né? Mas aí acaba que eu vejo que é como se fosse também um jogo, né? Porque Sim. aquela pessoa, ela quer vender, então ela vai fazer tudo isso, e o outro não quer se esforçar. Porque como você falou... Pois é. Né? Porque como você falou assim, pensa bem, como que a gente vai passar uma vida inteira... Vamos falar de autoconhecimento, por exemplo, que tem 500 coisas de autoconhecimento. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho certeza, né, que eu vou passar a minha vida toda no processo de autoconhecimento, porque eu cheguei aqui, quando vê, eu vou subir, entendeu? Então, não é uma coisa estática que eu né? Sim. E a pessoa acha mais fácil comprar lá, não sei por quanto, e achar que resolveu o problema da vida dela, que não resolveu. Então, mas é aquilo que eu falei, né? Cada um acredita no que quer que seja verdade, não? Mesmo que seja a mais rotunda porcaria. Né? A pessoa sabe que aquilo não é verdade, ela sabe que aquilo não vai acontecer, mas ela compra, porque ela deseja aquilo. Não? Ela quer que aquilo seja verdade. Complicado. Né? E aí você paga, né? Como se fosse um negócio mágico, não? Você pode pegar, tem tantos exemplos, não? Negócio de fórmulas mágicas para emagrecer, porque na semana que vem tem um casamento, tem que entrar no vestido que tá 3 números menores, assim, né? Não, você vai fazer essa dieta magnífica aqui que você vai entrar. Você vai capaz de ficar doente e não entrar no vestido. Ai, gente, que loucura, né, Paulo? É muito louco. Tem um negócio que eu acho bizarro. Isso eu vejo muito, às vezes vem assim esses malditos spams por e-mail, né? São caras que eles dão a fórmula para você acertar na loteria. Como adivinhar, como aumentar a sua chance de ganhar na Mega Sena? Eu falei, nossa, se fosse tão fácil assim, todo mundo ganhava na Mega Sena. E até onde eu sei, continua sendo tão difícil quanto, né? Apesar desses caras estarem vendendo fórmulas da Loto Fácil, fórmulas da Mega Sena, fórmula de... Pô, sério mesmo que você acha que você vai comprar esse negócio e vai aumentar a chance de você ganhar na loteria? De verdade você acha nisso daí, que isso é verdade? Tipo assim, me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto, né? O pessoal está falando aqui, né? A Carla Jacomete. Temos que acreditar no nosso propósito e nos comunicarmos com autenticidade, né? Exatamente. Isso é um negócio que é importante, Carla. As pessoas, elas percebem quando você está sendo sincero. Eu também acho. Nossa! Eu pego Cara, assim, você vê aquela conversinha, aí vem o Rolando Lero lá, que ele parece o personagem da escolinha do professor Raimundo. Fala, amado mestre, blá, 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 blá. Meu... Me poupe. Não, a pessoa... Outra coisa que me incomoda profundamente são aquelas pessoas que têm vozes afetadas, assim. A pessoa não fala daquele jeito, não é possível que ela fale daquele jeito.
Não. Complicado. Isso transparece, não? Essa falta de autenticidade, é óbvio que transparece, não? As pessoas percebem, captam isso aí Nossa, que felicidade você falar isso, porque eu falava, será que sou eu que estou vendo que não é verdade? Então, quer dizer, transparece, né? Que bom, né? Isso é bom. Escuta só, e me fala uma coisa. O que, que você, afinal, acha das fórmulas de lançamento? Você já falou alguma coisa, mas, enfim. Eu acho que assim, a fórmula de lançamento, ela funciona? Funciona, né? Você vai, enfim, fazer aquele negócio e você vai ter uma baita visibilidade, né? Inclusive, você vai usar, você vai gastar uma grana ali, né? E vai ter uma baita visibilidade e, eventualmente, você vai vender aquilo lá, né? Mas como eu falei, às vezes tem que tomar cuidado só para que isso não seja uma ilusão, né? A pessoa fala, vendi 18 mil reais, mas para vender esses 18 mil reais eu tive que investir 15, 16 mil reais. Então, não vendeu 18 mil reais, vendeu 3 mil Três. reais, Isso. 2 mil reais, É. né? Então, tem que tomar esse cuidado aí para não ser iludido também com relação à fórmula, tá? E outra coisa, isso tem até a ver com marketing digital básico, né? Às vezes a pessoa, nossa, assim, muitos clientes, às vezes o cara me chama porque ele impulsiona, sei lá, os posts no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, não, e não tem resultado, né? E aí você vai olhar o impulsionamento do sujeito e o cara tá fazendo tudo errado, né? Ou ele, quando você vai fazer o impulsionamento, você coloca ali o perfil, né, o target, né, quem são as pessoas, né, as características dessas pessoas, tal, né? O primeiro erro é quando escolhem mal esse target, né? Aí, assim, o algoritmo ele sempre vai entregar o que você pediu. Se você pediu ruim, ele vai entregar ruim, né? É. Outra coisa que também eu vejo, que é um erro um pouco mais sutil esse daí, e mais difícil de corrigir, é que o cara ele até faz o target direitinho lá, mas o que ele está impulsionando é ruim. É uma mensagem ruim, né? Então não adianta nada você chegar nas pessoas certas com uma mensagem ruim, É. né? Então, Complicado. tem que tomar cuidado aí com as fórmulas de lançamento, né? E outra coisa, né? Você está vendendo alguma coisa, você tem que ter alguma coisa para vender, né? As pessoas não vão comprar só pelos seus lindos olhos. Talvez até compre, mas enfim. Não compra de novo, entendeu? Compra uma vez só, né? O É. ideal seria que a gente comprasse, que a gente conseguisse fidelizar Esse esse cliente. cliente, não. Para que ele possa fazer outra compra e outra compra e outra compra. E não é porque ele está sendo iludido, não, porque ele efetivamente recebeu o valor da entrega, É. né? E depois, inclusive, ele vai indicar a gente para outras pessoas, Com né? certeza, né? É, e, assim, a última pergunta, se o pessoal quiser colocar ainda... Você tem... Uhum. Que horas são aí, Paulo? Você está com o relógio? É 9h18 agora, né? A gente tem ainda, segundo aqui as limitações do Instagram, a Mais gente tem 12 12 minutos. minutos ainda. Exato. É. Ô, Paulo, e como encontrar esses bons profissionais? Dá uma dica aí para nós. Então, eu acho que é praticamente a mesma dica para a gente fugir dos maus profissionais, né? Pesquisa, né? Sei lá, viu lá um curso, o cara está vendendo um curso, por exemplo, está vendendo uma consultoria, está vendendo qualquer coisa. Você se sentiu atraído por aquilo lá? Vai atrás desse profissional, vê aí qual que é o currículo dele, né? E às vezes, assim, até o papel e a tela aceita qualquer coisa, né? Você pode dar uma super inflada no currículo aí, no seu perfil do LinkedIn, né? Então, vá mais fundo, veja o que essa pessoa publica nas redes. Será que as publicações dele estão em linha com o que ele está promovendo ali? Será que ele realmente é aquilo? Será que ele pensa realmente daquele jeito? Porque quando você vê as publicações das pessoas, você consegue, inclusive, avaliar o nível dessas pessoas, Sim. né? Veja também, converse com outras pessoas que já, enfim, já foram clientes Sim. desse profissional, né? Veja a De novo, experiência dessa pessoa, exatamente. né? Porque no nosso meio acontece muito assim. A pessoa fez um curso de consultoria de imagem, de às vezes um final de semana, no outro final de semana ela está dando curso.
Como assim, Uhum. né? Que Pois experiência é. que a pessoa tem e tudo mais, Muito né? menos ainda para formar outros profissionais, né? Formar um profissional depende de muita experiência. Exato, exatamente. E aí, agora eu estou falando mais para as consultoras de imagem, a gente tem várias pessoas aí que não são consultores de imagem, mas tomem cuidado, não é? Porque você investe dinheiro, os cursos não são baratos, né? E é o que eu sempre falo, né? A Valéria também fala. Se a gente não tomar esse cuidado, a nossa profissão nunca chega ali naquele topo de Exatamente. credibilidade, entendeu? Porque passa informação errada. E O aí que é pior é vai. que, às vezes, um mau profissional, ele prejudica toda a categoria, não? Porque, Isso. sei lá, vamos supor, uma pessoa contrata um profissional que se dizia o bam, 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 e vai lá e faz uma entrega ruim. Aí as pessoas, só para ficar no seu exemplo, a pessoa fala, mas isso é consultoria de imagem? Isso. Né? E aí esse cliente fala para todas as amigas, olha, nunca contrate essa história de consultoria de imagem, porque isso é uma picaretagem. E não é. Aquele profissional é ruim, mas ele apodrece toda a categoria junto, não? Que é uma E por desgraça isso que isso daí, né? exato, né? Eu falo que cada colega nossa que se destaca por experiência, por estudo, entendeu? A gente tem que aplaudir porque ela leva algo de melhor da nossa classe, né? E Exato. aqui eu concordo super com o que a Carla Giacometti está falando aqui. Nunca atendeu uma cliente e está formando outras consultoras, como assim, né? É bem complicado tudo isso. Exatamente, né? Exatamente, né? Até a Isabel, eu vi antes uma mensagem, ela perguntou se a formação clássica faz diferença. É. Claro que faz diferença, né? O pessoal acha que a gente não precisa mais fazer faculdade. Desculpa, tá? Eu acho que tem que ter uma boa formação, né? Claro que depois a gente faz formações complementares, não. Sim, Mas a gente precisa ter uma boa formação, porque quando você faz uma boa faculdade, por exemplo, isso daí é alguma coisa que te ajuda, no mínimo, a organizar o seu raciocínio, a ter uma visão mais ampla do mundo, qualquer que seja o curso que você faz. Então, é importante, sim, tá? E eu não estou falando isso porque pelo meu lado acadêmico, não, tá? Mas é um fato, não. Ter feito um MBA foi super legal. Ter feito um mestrado foi muito mais legal ainda, né? com Porque certeza. você amplia a sua visão do mundo e depois, quando você vai atender o seu cliente, qualquer que seja a sua especialidade, a chance de você fazer uma entrega melhor para ele aumenta também. Então, Sim, educação nunca é demais. Muito pelo contrário, a gente tem eu que falo sempre também. estudar mais e mais. Conhecimento não ocupa espaço, gente, pelo amor de Exatamente. Deus, aprenda, né? Assim, quanto mais. E aí eu acredito que com conhecimento você consegue peneirar melhor essa coisa de picareta, porque Ah, às lógico. vezes o cara tá falando uma barbaridade, assim, uma barbaridade, sei lá, tão, nem sei te falar, uma coisa tão ridícula, tão básica, entendeu? Que criança do Exatamente. primário sabe. É sério, Mas é Paulo. verdade, é verdade. E o É. cara tá aí. É muito triste a gente ver isso, né? É muito complicado. Paulo, eu acho que a gente está acabando. Eu Uhum. adorei a Eu live. também. O pessoal participou, muito bom. Sabe, eu acho assim que você passa uma esperança para a gente, porque às vezes, né, a gente vai vendo esse negócio que nem se falou, ai, faturei 133 mil reais, cento não sei quanto em 10 minutos e parará. E às vezes a pessoa fala, gente, eu aqui dando um duro, estudando, trabalhando, atendendo, né? Sabe, eu acho que Exato. tem que olhar para a realidade, né? A gente não pode ficar na ilusão, né? Exatamente. E não E, e pode desanimar, né? Porque realmente não. E esse momento aí das redes sociais, não. Como você vê, muita gente aí parece que está abafando, fazendo. E aí você fala, nossa, se desanima, não. Você não quer. é, Às vezes até vai mudar de profissão. E não desanimem. Muito pelo contrário. Eu é. acho que faça o seguinte: estude mais, Sim, melhore a sua entrega, né?
Você, já que tem uma turma aí que consegue se diferenciar porque toca trombeta e bate Paulo bumbo, tá? 2022 aqui. Boa. Isabel, só você mesmo. Não, Paulo, mas assim, é te agradecer demais. As suas palavras sempre, sempre me trazem assim, uma esperança, entendeu? Que a gente está no caminho certo. Tá cheio aí de profissionais da área de consultoria de imagem que eu conheço, batalhadoras, estudiosas, sérias, entendeu? E agradeço de todas elas estarem com a gente hoje. E te agradecer, Paula, demais, viu? Imagina, é um prazer, de verdade, né? Como a gente estava falando antes, não? Se a gente tem aqui várias pessoas passaram aqui pela live hoje, não? E se a gente consegue tocar positivamente uma pessoa, já valeu a pena, entendeu? Eu realmente acredito nisso. Ah, E eu não, mas espero hoje a que gente um tocou pouco, mais de uma, viu? eu acho que sim. Não, mas assim, eu espero que agora quem está saindo aqui dessa nossa conversa, né, que se tornem multiplicadores dessas ideias Sim, também. Eu sim. acho que essa é a beleza de um evento como esse daqui, né? A Ai, gente está Mila, você tá aqui aí ensinando também, a alguma Mila. coisa, né? Pois é, olha aí, Mila. Boa Assim, demais. agora essas pessoas elas podem levar essa mensagem para outras pessoas, que talvez possam levar para mais pessoas, né? Eu acho que se todo mundo fizesse trabalho com consistência, não, no final das contas a sociedade fica melhor, né? Com certeza, E aí é Paulo. É bom por para isso todo que eu mundo. gosto de você, Paulo. Esse trabalhinho de formiguinha aí, né? A gente não pode desanimar. E o Paulo É isso sempre me mesmo. instiga a continuar. Então, Tem que gente, eu vou ter que continuar. encerrar para poder salvar essa live e mais pessoas poderem ver, Tá ok? certo. Foi um Então, para prazer, quem viu? assistiu, muito obrigado. Paulo, valeu demais, viu? A gente Eu repete agradeço qualquer também, hora dessa aí, tá bom? com certeza. Beijão, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.